Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Summit de Wellness da Vogue Brasil. Meu nome é Bárbara Oberg, sou editora assistente de Beleza e Wellness da Vogue e hoje recebo nossa editora de sustentabilidade, Fernanda Simon, e a ginecologista Alana Faria para falar sobre um tema que está muito em alta quando o assunto é saúde da mulher, a ginecologia natural. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo. Queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada pelo convite. Oi, Bárbara, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, queria começar já fazendo uma pergunta de como vocês enxergam o movimento da ginecologia natural. Queria que vocês também explicassem um pouco do trabalho de vocês. A Fernanda te chamou aqui como uma personagem que é adepta, né, da ginecologia natural. E a doutora Alana, queria que você explicasse também um pouco do seu trabalho. Bom, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou ginecologista, menos obstetra hoje em dia, mais ginecologista desde que a minha filha nasceu. Eu atuo no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, que é uma ONG que atua desde a década de 80, oferecendo atenção integral à saúde das pessoas que têm útero, mulheres cis, homens trans, e, na verdade, até outras pessoas de atendimento também, porque é uma rede com médicas de família, ginecologistas, obstetrizes, e esse espaço é o meu espaço de crescimento profissional, porque é um grande laboratório de práticas, né? Inclui o que hoje a gente popularizou como ginecologia natural, como um dos seus pilares de atendimento, né? Entender que há muitas coisas, né, para a maioria das questões de saúde das pessoas que podem ser tratadas em casa com recursos baratos, acessíveis, né, e que isso, claro, a gente pode conversar um pouco mais. Aí vai depender da realidade de cada pessoa, mas eu vejo com um grande entusiasmo esse crescimento, essa difusão da ginecologia natural, porque o que ela pretende é resgatar a autonomia para as pessoas, para que elas possam entender o que acontece com a sua saúde, com o seu ciclo, né? E poder tomar decisões junto com os profissionais de quem as cuidam, mas principalmente ter autonomia, informação para que haja autonomia para cuidar de si mesmas, né? Então, eu acho que pilares da ginecologia natural são observação de si, observação dos próprios ciclos, questionar a maneira como a ginecologia tem se construído, né? Porque se a gente for falar sobre isso desde a sua origem, né, ela nasce a partir da expropriação, da exploração de corpos de mulheres negras, né, que passam a ser utilizadas como cobaias, de certa forma, para experimentação, e ela se desenvolve acreditando ou construindo uma narrativa sobre um corpo feminino que é eminentemente defeituoso e que precisa de correção. Então, de certa forma, a ginecologia natural, que eu acho que a gente pode falar das ginecologias naturais, né? Porque existem muitas propostas diferentes de acordo com o lugar da aonde está sendo feita essa discussão, né? O resgate de práticas tradicionais, né, entre diferentes povos, e o Brasil é riquíssimo, vocês imaginem, né? A, a amplidão de práticas possíveis em termos de uso de fitoterapia, de práticas de cuidado de si, de ritualizações possíveis, né? Então, quando a gente vê esse movimento se difundir pelas redes sociais, talvez que seja algo um pouco hegemônico, mas a verdade é que existem muitas formas de fazer isso, né? De fazer essa prática, que é um enfrentamento, é uma prática subversiva, porque se contrapõe à maneira como historicamente vem se oferecendo cuidado às pessoas que precisam de assistência ginecológica, né? E eu acho que um grande ponto aí
é a crítica à contracepção hormonal ou aos métodos hormonais usados de forma indiscriminada para tratar todo e qualquer problema, para tratar não, né? Para se recusar a tratar todo e qualquer problema em saúde da mulher. Vejam, ovário policístico, endometriose, miomatose, TPM, quantas coisas a gente pode falar, né? E, historicamente, isso vem sendo oferecido de uma forma hegemônica e as pessoas começaram a questionar. Eu acho que esse é um grande ponto de virada, né? Começar a questionar o uso hegemônico de métodos hormonais e dizer, não, peraí, eu quero ver esse meu corpo funcionar. Esse meu corpo deve funcionar, né? Sem hormônio. A dúvida que as pessoas têm, sabe? Será que vai funcionar? Será que vai dar acne? Será que a minha menstruação vai vir? Né? Porque ninguém mais sabe. Imagina, as meninas começam a usar pílula com 13, 14 anos para regular seus ciclos menstruais, né? Quando a gente sabe que essa comunicação entre o cérebro e o ovário vai levar um tempo para começar a acontecer. Então, que fantástico que hoje a gente pode dizer para as meninas dessa idade, vamos ver como é que vai ficar? Se precisa de contracepção um pouco mais tarde, vamos pensar quais são as melhores opções, porque não se trata, e eu foco muito nisso, né? Friso muito nisso, não se trata de eliminar as opções hormonais como terapêutica possível. Isso seria um fracasso como discurso num país em que tantas mulheres se expõem a situações de não planejada, aborto inseguro, né? Em que a opção hormonal vai ser a única para muitas pessoas. Então, tem muita coisa para construir em termos de oferta de acesso no serviço público, né? De refletir sobre quais são os riscos e possíveis benefícios desses métodos, mas colocar isso na balança, e eu entendo que no momento da ruptura a gente vai para o extremo mesmo. A gente vai lá para o extremo. Para aí haver uma acomodação de discurso, de narrativa, que inclua diferentes corpos, né? Que não entenda que a associação do feminino com o útero, por exemplo, né? Que é problemática se a gente pensa em homens trans que têm útero, que menstruam, adequação de linguagem, pessoas menstruantes, né? Pessoas que menstruam, para incluir as diferentes possibilidades de relação, né? Afetiva, de orientação sexual, porque uma mulher vai num ginecologista e já se assume que ela tem, né, relações heterossexuais, ela muitas vezes sai do consultório com uma prescrição de pílula, sendo que nem se relaciona com homens, né? Para entender a necessidade da gente pensar e incluir as mulheres que usam o serviço público de saúde também. Mas, enfim, feitas essas considerações, a ginecologia natural é uma grande oportunidade da gente se olhar, se respeitar, entender como a gente funciona e ser feliz também, né? Ser feliz, porque quando a gente tem autonomia, eu acho que a autonomia é um dos caminhos para a felicidade. E eu falo pra caramba, vocês me cortem. Sem problema. Fernanda, conta um pouco pra gente, pra você, o que a ginecologia natural representa para você hoje em dia. Olá a todos, prazer, doutora Alana. Sou paciente do Coletivo Feminista. Próxima vez que eu for, vou querer ser atendida pela doutora Alana. Mas me chama de Alana. Me chama de Alana. Alana, tá. Bom, gente, então é um prazer estar aqui nessa mesa, né? Nossa, nem esperava esse convite. Obviamente, né, meu lugar de fala não é falar sobre ginecologia. Eu sou editora de sustentabilidade, eu trabalho com sustentabilidade há mais de 10 anos e eu estou em uma jornada, né, assim, de sustentabilidade que se iniciou com uma espiritualidade assim muito intensa. Então, essa busca mesmo da minha conexão com a terra, com as plantas, né? Eu sou muito conectada com as plantas de poder, e daí veio a sustentabilidade. Então, assim, foram movimentos que aconteceram e que vêm acontecendo dentro de mim já há alguns anos. Dentro desses movimentos, né, eu me reconheci como feminista, né, muito inspirada por Vandana Shiva no movimento ecofeminista, quando ela diz que não há justiça climática sem antes falar de justiça de gênero.
Então, todos esses movimentos, a gente vai vendo que um vai puxando o outro, e até que eu cheguei no momento de me questionar a minha relação mesma, a minha relação comigo mesma, e através do meu útero e do meu ciclo e da minha menstruação. E bom, e daí começa uma jornada, né? Mais uma jornada. E assim, fui criada, né, com aquela história, a gente menstrua, daí agora a gente pode engravidar e tem sangue. É isso. Né, sem muitas informações sobre tudo que aquele sangue pode representar, pode nos conectar. Né? Eu não tinha nenhuma informação de que a mulher é cíclica e que tem momentos do mês que eu estou mais animada, que eu tenho mais energia, tem momentos que eu preciso me recolher, né? Tem momentos que eu não consigo produzir tanto como eu gostaria. Né? E eu comecei a entender essas relações até com o sistema capitalista e patriarcal que a gente vive, né, que nos induz que a gente trabalhe de uma certa forma, nos induz que a gente viva de uma determinada forma, que não condiz com a natureza da mulher. Então, enfim, eu venho buscando me conectar com essa natureza da mulher e me conectar com esse meu ciclo, entender o que ele quer me dizer, né? Então, com isso, assim, também refletir sobre toda essa conexão com a sustentabilidade, que eu acho que a gente pode até falar um pouco mais para frente, né? E resumindo um pouco, esse tem sido o meu processo com a ginecologia natural, né? Essa busca de me reconectar com ciclos e pensando também em sustentabilidade, que é a gente olhar para os ciclos da Terra, de vida, morte, renascimento, né, se inspirar nesses ciclos para as formas de trabalho, para as nossas formas de vivência e também olhar para isso acontecendo dentro de mim. Então, resumindo, é isso. Daí, ao longo da conversa, eu conto mais. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Alana. É a Alana, né? Não, vamos chamar de Alana. Uma das coisas que a gente propõe no coletivo, Bárbara, só para falar sobre isso, né? É uma relação mais horizontal entre quem cuida e é cuidado, né? Isso, enfim, eu acho que perpetua uma outra possibilidade de se relacionar. Então, não sou doutora de nada aqui, pode me chamar de Alana. Perfeito. Queria saber, você que trabalha com isso, por que você acha que está tendo esse movimento de cada vez mais mulheres procurando se conectar mais com o seu corpo, procurar mais autoconhecimento também, e aderindo a um movimento de ginecologia natural, virando essa chavinha? Essa pergunta é interessante, isso precisa ser, inclusive, melhor estudado, sabe? Porque, assim, as redes sociais, né, a maneira como a gente se comunica hoje, permitem a difusão muito rápida, né, de novidades, de estratégias, de ferramentas, que, por outro lado, não encontram eco ou ressonância se isso já não é de verdade uma demanda, né? Bom, isso é discutível. Eu acho que em algumas situações a gente vende o que a gente quer. Mas o fato é que, bom, historicamente as mulheres sempre foram cuidadas por outras mulheres nas suas comunidades, né? Vejam o parto, assistência a aborto, né? As mulheres sempre dominaram e mulheres e muito provavelmente muitos homens também, né? Participavam desse cuidado das suas comunidades e em algum momento, inclusive, isso não por uma coincidência, né, bate com a história do surgimento ou do nascimento bem precoce do capitalismo, como vai informar a Silvia Federici, né, no seu livro Caça às Bruxas, né? Nesse momento histórico em que as mulheres são queimadas, né, não só por serem detentoras de um determinado saber, né, de um determinado conhecimento, mas por estarem ligadas a uma terra que era de interesse econômico naquela situação, né, muitas não viviam, inclusive, em relações conjugais
reconhecidas como autorizadas, né? Então, tem essa origem aí que é distante, mas que é importante a gente lembrar, porque nesse percurso, e aí vem, né, a construção da ginecologia, o tratamento científico, mais tarde do nascimento da ginecologia, em que são homens que escrevem livros-texto, são homens escrevendo sobre a nossa saúde. E há livros-textos, isso é interessante, né, da década de 50, 60, livros-textos de ginecologia, que dizem coisas do tipo: um ginecologista deve orientar a mulher que ele atende a fingir orgasmo, pelo bem do casamento. Você imaginaria isso num livro-texto de ginecologia? Vocês vejam É claro que eu estou pegando um exemplo que é extremo, né? E às vezes a gente quer fazer valer o nosso ponto de vista por exemplos extremos, mas esse trecho ele é retirado de um estudo, tem um artigo bem interessante, que é uma análise de livros-texto de ginecologia da década de 50 até a década de 70, 80, em que ela vai olhar para esse discurso. Que discurso é esse que todo mundo, e provavelmente as pessoas que estão assistindo provavelmente vão se identificar, né? De relações verticais com os seus cuidadores, de não haver espaço para falar sobre a sua experiência. Por exemplo, quem nunca? Olha, eu tenho sentido dor de cabeça depois que comecei a usar essa pílula. Será que pode ser? Ou do meu Mirena? Ou tô com escapes menstruais? Ou comecei a perceber uma certa alteração de humor, talvez um pouco de depressão. Não, isso não é da pílula. Isso deve ser com você. Isso é desse seu corpo que não funciona direito. Vamos trocar essa pílula. E pá, saca da gaveta uma outra amostra grátis. E assim vai. São décadas de pessoas insatisfeitas com esse tipo de atendimento, né? Então é claro que quando surge uma alternativa, a gente diz: é isso, eu me identifico com isso, né? E a possibilidade de ritualizações, né, como fala a Fernanda, de entender-se cíclica, sabe? De se conectar com essa natureza ao nosso redor, que é algo tão importante, né, nessa sociedade que vive fragmentada, vive à parte, acha que pode usufruir dessa natureza até o fim, até acabar, né? E a gente se entender como parte desse problema é importante para que essa prática se institua não só como um movimento de saúde, é um movimento ambiental também, né? Se a gente for falar do uso de absorventes descartáveis, né? De passar a entender seu ciclo, olhar para a sua menstruação como algo que é poderoso, na verdade, sabe? Isso pode fazer sentido para algumas pessoas e para outras não. A gente tem que cuidar com o deslize que às vezes rola, né? De cair no dogma, na ortodoxia. Não, porque para fazer ginecologia natural você não pode usar hormônio, você tem que coletar seu sangue, oferecer para a terra, você tem que ter uma banqueta de vaporização, você tem que usar um ione egg, que é um cristal. Todas são ferramentas incríveis e possíveis, né? Mas é muito mais do que consumir essas coisas, né? A nossa sociedade sabe muito bem consumir coisas, consumir ideias, inclusive. O negócio é como isso chega para você, né? Porque tem uma certa mercantilização, assim, né? E a gente transforma daí a ginecologia natural em venda de consulta a 600, 800 reais para prescrever plantas, sabe? Plantas que às vezes a gente tem no jardim, né? Eu tô aqui com a minha querida cana do brejo, que aqui onde eu moro, Florianópolis, é uma planta que se usa muito para deixar a casa bonita. Ela tem uma flor cor-de-rosa, que parece uma coachopa, assim, né? E é uma ótima planta para tratar os primeiros sintomas de infecção urinária, por exemplo, né? Então eu digo, como é na sua região? Converse com a sua avó, com as vizinhas, com as pessoas que ainda têm esse conhecimento, que não fosse esse resgate, estaria completamente perdido. As pessoas vão na unidade básica de saúde. Eu trabalhei um tempo como supervisora do programa Médicos... Oi, meu Deus do céu. Médicos Sem Fronteira. Meu Deus do céu. Não! Gente do céu, como é que eu pude esquecer?
o programa que trouxe médicos de fora do país. Eu trabalhava como supervisora em área indígena e eu imaginei assim, né? Era supervisora dos médicos cubanos que trabalhavam nessa região, no Alto Rio Madeira. E eu imaginei assim, bom, eu vou chegar lá e eu vou descobrir tudo, né, sobre as plantas que elas usam e quantas coisas, né, que é possível aprender com essa mulherada. Vocês acham que é assim, que as pessoas chegam contando para um profissional de saúde o que usam? Não, porque elas acham que vão ser ridicularizadas muitas vezes, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se tem esse movimento acontecendo nas redes sociais, entre mulheres brancas, de camadas médias, mas também trabalhos maravilhosos, né, como faz a Carol do Ioni das Pretas, né, que é uma ginecologia natural localizada, né, antirracista. A gente vai ver que tem muita gente, que a nossa avó, que as pessoas ao nosso redor têm um saber gigantesco, né, um conhecimento gigantesco que a gente precisa resgatar e aproveitar para resgatar essas relações também, né? Essas relações com quem são essas mulheres, porque eu acho que isso faz um pouco parte, né, desse processo de ginecologia natural, de se entender uma pessoa dentro da sociedade. Que sociedade é essa? Que família é essa que me criou, né? Afinal de contas, como dizem os mineiros, um cotô, um covô, né? Entendeu? Fernanda, fala um pouco para eu molhar a garganta. Eu até já tenho outra pergunta para a Fernanda, que eu queria que ela falasse um pouco como que foi essa virada de chave para ela, né? Como que foi os primeiros passos, como você se adaptou a essa mudança no seu dia a dia? Bom, eu acho que a primeira coisa mesmo que eu me questionei e mudei foi minha relação com os anticoncepcionais, né? Como a Alana disse, quando a gente é jovem, eu com 15 anos, 16, sei lá, já fui numa ginecologista que já me colocou anticoncepcional, porque meu ciclo já era desregulado e eu já tinha cisto no ovário, já tinha um monte de coisa. E fiquei anos tomando anticoncepcional, assim, e não sabia o que era o meu ciclo, né? E daí, nesse processo que eu contei anteriormente, de começar uma história, né, espiritual, começar a me questionar, começar a estudar sustentabilidade, e neste processo de transformações internas e externas, decidi que eu não poderia tomar mais anticoncepcional, assim, né? Eu achei que tinha alguma coisa errada ali. E via que aquele anticoncepcional era da mesma marca daquele cara que fabrica agrotóxicos, que fabrica semente transgênica, que é dono de tudo e que faz veneno de barata, e que eu estava colocando aquilo no meu útero. Eu fiquei meio chocada. Parei de tomar anticoncepcional, fiquei meses sem menstruar, assim, fiquei meses sem menstruada, e depois eu fiquei meses menstruada. Enfim, foram muitos anos, né? A acupuntura me ajudou muito até eu conseguir, assim, me regular. Enfim, então eu acho que essa questão do anticoncepcional foi a primeira questão. E daí, um segundo ponto que foi muito marcante para mim, né? Assim, eu já tenho uma questão muito próxima com a alimentação, eu sou vegetariana há mais de 15 anos, eu presto muita atenção, assim, nos meus alimentos e como esses alimentos reagem, né? Então, assim, também tem essa história com os chás, com as ervas, com a comida, o que me faz bem, o que não me faz bem, quando eu tô menstruada, quando eu não tô. Enfim, então eu já tinha um pouco desse contato. E daí, um tempo atrás, teve uma pessoa que me influenciou muito, que é a Fanny, que também é paciente do coletivo feminista. A Fanny, ela é psicóloga, e ela trabalha há muitos anos com xamanismo feminino, e assim, ela que me abriu para essa história dessa conexão mesmo com os nossos ciclos, me explicou, ensinou o que é plantar a lua, o que é a gente receber o nosso sangue, o que é a gente devolver esse sangue, da onde que vem isso, contou as histórias das tendas vermelhas, das tendas da lua, contou como que muitas comunidades ancestrais como que o sangue era recebido, né, dentro dessas comunidades ancestrais, e as histórias
ela tem esse estudo há muitos anos já, enfim, foi essa pessoa que me despertou para eu ter esse olhar mais acolhedor com o meu próprio sangue, com o meu próprio corpo, e começar, assim, a entender, me entender mais, né, e ser um pouco mais paciente até, e, sabe, porque às vezes a gente está tão acostumada, né, a viver num mundo produtivo, e chega na hora de receber o nosso sangue, e às vezes a gente não quer, e às vezes a gente não sei, fala, ai, tô menstruada, que saco, tô com cólica, poxa, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, né? Então, pô, me acolher esse meu processo, entender o que aquele dia, o que está acontecendo no meu corpo, o que eu posso aprender com tudo isso, né? Então, assim, é um novo olhar mesmo para esses meus processos internos. Então, basicamente foi isso. Eu acho que, assim, é um processo de transformação eterna. Eu acho que eu só comecei, né? Por mais assim que já seja uma jornada, que já tem uns anos que vem acontecendo na minha vida, eu vejo que é infinito, né? Que cada ciclo meu é de um jeito, nunca é como eu estou imaginando que vai ser. É sempre um aprendizado novo, né? E sempre eu vejo que eu tenho que aprender, sempre eu vejo que assim, eu não nada sei. Então, mas é muito gratificante, e eu vejo que só de eu ter esse olhar mais acolhedor comigo mesma, eu já possibilitei a me curar em diversos aspectos, que às vezes estavam ali guardados naqueles momentos, ou situações que às vezes ali quando eu ficava menstruada, me vinham à tona e que eu não queria encarar, né? E agora com esse olhar mais acolhedor, de olhar, ficar sozinha, me entender, receber esse sangue com mais cuidado mesmo, olhar para essas situações de uma forma diferente, né? Então, que é o primeiro passo também para a gente se transformar. Então, bom, esse vem sendo o meu processo interno de conexão. Vocês citaram as duas, os métodos contraceptivos, né? Principalmente a pílula, que a gente vê, principalmente aqui no mercado brasileiro, uma grande porcentagem de uso da pílula. Muito nova, as pessoas já começam a usar, né? E vira quase uma dependência, né? Você fica com muito medo, a doutora Helena falou muito bem, da sua pele piorar, de ganhar ou perder peso, dependendo da pessoa. Então, vira quase um terrorismo psicológico ali por trás da pílula, né? E eu queria saber qual é a relação da ginecologia natural com os métodos contraceptivos. Qual é a relação? Você falou, né, que tem todo um tabu por trás disso, que não é para cortar ou não. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Acho que a doutora Alana pode começar. Queria complementar um pouquinho o que a Fernanda falou, que acho muito bacana, né? O fato de poder usar a própria menstruação como uma bússola emocional, como uma bússola para entendimento, ao invés de ver a TPM como algo que precisa ser abafado, ver como uma caixinha que você pode abrir e olhar, eita, o que é isso que eu sinto? O que é isso que eu posso investigar, né? Mas também, porque eu vejo, né, as pacientes que suprimem a menstruação, ou seja com o Dilmirena, seja com o uso contínuo de pílula anticoncepcional, e tudo bem, porque algumas pessoas talvez precisem disso em algumas situações bem específicas, mas é que elas ficam perdidas, né? Nossa, eu senti, esses dias uma paciente me disse, eu senti que eu perdi a bússola. Então eu acho que é bem importante, né, resgatar isso. E a menstruação, ela é considerada o quinto sinal vital. Ela é, para qualquer racionalidade médica que a gente olhe, para acupuntura, medicina tradicional chinesa, para o Ayurveda, né? Ela é uma maneira da gente entender como está esse organismo. Então, tem inclusive um livro bem bacana da Lara Briden, que chama O Quinto Sinal Vital. E ela tem um outro livro que inclusive está sendo traduzido aqui no Brasil pela primeira vez, e é maravilhoso isso, essa notícia, porque é um livro de fisiologia do ciclo menstrual para mulheres, que chama The Period Repair Manual, o manual de reparo do ciclo menstrual. Reparo no sentido de que se
quando as pessoas começam a parar de tomar pílula, elas vão perceber, ops, coisas acontecem aqui, né? Isso não é motivo para a gente transformar essas situações em doença, correr para profissional de saúde, porque provavelmente você vai num médico convencional, ele vai te dizer, viu? Parou a pílula, você vai, olha só como é seu ciclo. Mas esquecem isso que a Fernanda falou, né? Quando você para a pílula, vai haver essa situação, né, a gente chama de síndrome pós-pílula, mas o corpo se readaptar, voltar a ciclar, produzir hormônios, né? E também você pode ter a oportunidade de descobrir que tem situações aí, né? Alterações hormonais, como tireoide, que pode ter um ovário policístico, e você ficou se enganando, tapando o sol com a peneira, né? Achando que estava tratando algo que, na verdade, era uma situação. Mas esse era o parênteses, a pergunta é contracepção. E quando as pessoas param pílula, que é esse método hegemonicamente oferecido, à torta direito para todo mundo, desde os 14, mesmo para quem não precisa, as pessoas começam a se perguntar, e aí, que é que eu vou fazer? Né? Quais são as opções que a gente tem em termos de contracepção não hormonal, né? Primeiro, a gente pode falar dos métodos que são não hormonais, que são 4 principalmente, talvez 5, incluindo laqueadura mais. Percepção de fertilidade, começar a acompanhar seu ciclo, acompanhando muco, temperatura, colocando isso num gráfico para perceber quando é sua janela de fertilidade. Eita, que trabalho que dá. Dá trabalho não tomar pílula, não entrar no modo automático, dá um trabalho danado, né? E essa é uma opção muito bacana porque te dá a possibilidade de entender, inclusive, de desequilíbrios que porventura possam estar acontecendo, porque né, essa temperatura lá em cima na primeira fase, que vai se permanecer numa determinada, né, num determinado nível, vai subir, você ovula, vai continuar elevado e vai cair na próxima menstruação. Um muco antes da ovulação, tipo mais uma clara de ovo, né? Eu consigo saber exatamente quando é a minha janela de fertilidade e utilizar isso como um método de percepção de fertilidade ou de percepção atual. Se eu realmente quero, não tenho chance de engravidar, mas quero conhecer meu corpo. Né? Tem aplicativos que ajudam nisso. Esse é um primeiro método, né? Que tem sido chamado de método natural. É para todo mundo? De jeito nenhum. Você precisa ter pelo menos 4 horas seguidas de repouso para fazer temperatura todo dia, de manhã, embaixo da língua, anotar. Vocês acham que é para todo mundo? Não é, né? Mas é uma opção. Depois a gente tem as que a gente precisa aprender a usar, né? As camisinhas femininas ou camisinhas vaginais, né? Que são pouco utilizadas, as pessoas não conhecem, testaram, tem um certo preconceito, tem que estar. Ver o que cabe na relação. Negociar a camisinha com a parceria também, né? E aí entra isso, né? Quando a gente se responsabiliza o tempo inteiro, quando deixa de se responsabilizar, essa pessoa, o que ela está fazendo aqui? Quer dizer que ficou tudo nas minhas costas, todos esses efeitos colaterais, o tempo inteiro? Não, vamos lá, vamos experimentar usar a camisinha e negociar com a parceria. Incluir nos jogos sexuais, no erotismo, porque tem muito isso de que a camisinha acaba com o sexo. Tentar camisinhas sem látex, que às vezes causam mais irritação. Essas são questões. Diafragma, né? Que quero ver. Tá difícil de pegar, vou desistir. Que é esse dispositivo, né, que a gente insere na vagina para cobrir o colo do útero e que é um método de barreira. Ele tem uma taxa de falha relativamente alta para os estudos que a gente tem, né? Porque tem isso também, a gente precisa de mais demandar pesquisa científica. Ao invés de fazer a refuta imagina, a gente não precisa da ciência, né? Ou fazer uma ruptura, a gente precisa de diálogo, né? De diálogo com a ciência. E a gente precisa muito de estudos sobre a associação de métodos. O diafragma tem uma taxa de falha de 6 a 12. 6 a 12 mulheres engravidam usando esse método a cada 100 mulheres durante um ano. Mas se ele for usado de forma combinada, junto com a camisinha, junto com percepção de fertilidade, muito provavelmente a gente tem uma soma de eficácia aí, né? E esses 3 combinados ou usados de forma isolada são as opções disponíveis de contracepção não hormonal não invasiva.
E aí a gente vem com o DIU, né? O DIU, que é uma opção não hormonal, você continua ciclando o DIU de cobre ou o DIU de cobre e prata. Há controvérsias, acho que não vale entrar aí. Que é esse método incrível, porque é um método de longa ação, pode durar até 10 anos. É um método que é invasivo? É invasivo. Mas num país com 55% de gestações não planejadas e com aborto sendo inseguro porque ilegal, a gente precisa ter a garantia de uma opção para mulheres que não se adaptam, não se adequam, não querem essas outras opções, né? Então a gente precisa muito lutar pelo DIU de cobre. Ele é um método usado só por 2% da população, olha só. Sendo que seus efeitos colaterais podem ser piores, ou né, o seu grau vai depender de cada pessoa, mas é bem importante a gente entender que é mais uma opção contraceptiva, né? Ele pode aumentar um pouco de cólica, pode aumentar um pouco do fluxo menstrual, outras pessoas vão sentir quase nada de sintoma, né? E é um método muito bacana porque é isso, né? Enquanto os métodos não hormonais, não invasivos, né, dependem muito do nosso comportamento, o método, o DIU de cobre, é um método que é isso, colocou e esqueceu, teoricamente, dependendo desses sintomas. Então, é um método muito bacana. E aí a gente tem as opções todas da pílula, porque eu às vezes pergunto no consultório, o que você usa de método contraceptivo? Ah, nada. Porque se não é pílula, as pessoas passaram a entender que não usavam, né? Mas elas usam. Usam coito interrompido, usam tabelinha. São métodos com alta taxa de falha, né? Então, é melhor do que nada? É melhor do que nada. Você faz um controle lá, e é importante falar isso nesse tempo de difusão, nesse tempo de tanta gente parando pílula e ficando sem nada de método, a gente precisa falar, olha, aplicativo faz uma tabelinha. Tabelinha é melhor do que nada? Mas tem taxa de falha. Por questões que não vale aprofundar aqui, mas tem muita gente fazendo um trabalho bem bacana, sabe? Ensinando percepção de fertilidade. Que é esse negócio que não fosse a prescrição de pílula tão cedo na adolescência, quem sabe a gente tivesse a oportunidade de aprender a fazer, né? E agora a gente tem a oportunidade de reescrever essa história, das meninas começarem. Eu adoro atender menina jovem de 14, 15 anos para falar sobre consentimento, para falar sobre opção contraceptiva, mas principalmente para falar, né, desse ciclo menstrual como uma oportunidade de se entender. De novo, é para todo mundo? Não é. O que não falta vai ser gente oferecendo, indo para o oposto completo, né? Chip da beleza, como é que chama? Eles chamam chip da beleza, né? Implante para melhorar a massa muscular, para perder peso fácil, para não menstruar, para não ter que lidar com essas coisas de ser mulher. É uma opção? Né? Porque existe uma natureza que é feminina, mas existe uma construção social do que é ser mulher. Então, isso depende. Então, por isso que é para deixar claro, esse papo é para todo mundo? Não é, definitivamente. Olha a nossa diversidade, gente. A gente é muito diverso. E, assim, demonizar método hormonal é muito ruim, porque quando uma pessoa precisa, ela vai se sentir tão culpada, vai sentir a lata, sabe? Vai sentir a pior pessoa do mundo, porque ela precisou daquilo. E as pessoas que usam hormônio para transformar seu corpo, adequar seu corpo ao que elas acreditam que elas são, né? Como as pessoas transgênero. Então, é sempre tudo muito complexo, né? Uma areia movediça, assim. E eu acho que travar esse tipo de diálogo que vocês estão promovendo, né, é super importante nesse sentido, sabe? Para a gente entender o que é isso que a gente está fazendo, né? Que narrativa é essa que a gente está usando? Que linguagem é essa que a gente está usando? Então, é isso. Fernanda pode falar o que ela usa de método se ela precisa, se é que ela precisa. Exato, eu ia perguntar como que foi essa decisão na hora de escolher no seu processo de mudança, como que você definiu qual método contraceptivo você ia usar, ou se você está usando ou não também? Acho que você está com o microfone desligado. Eu tive o DIU durante o tempo, o DIU de cobre, mas aí eu também não me adaptei. Eu achei, o DIU me deu muita cólica, me deu muita dor, eu senti assim que mais uma vez tinha uma coisa ali dentro de mim
E daí eu tirei o DIU, eu tava em um relacionamento, né, assim, praticamente casada já há alguns tempos e usava camisinha ou não, assim, porque eu já estava dentro de um relacionamento também, e se eu engravidasse também, tudo bem. Então, bom, acabou o relacionamento, acabou tudo. E agora não tem mais relacionamentos e pandemia e nem Agora é métodos por pandemia conta sem disso tudo. relacionamento. Essa Então agora repórter estamos aqui neste fez uma momento. pergunta indiscreta, talvez. Desculpa. Estamos neste momento. Uma coisa que eu queria que a Fernanda Simon falasse um pouco é sobre a relação da ginecologia natural com o meio ambiente, né? A gente até teve um bate-papo antes para falar sobre isso. Queria que você falasse um pouco dessa relação. Então, né, Bárbara, um ponto que é muito importante a gente se questionar como mulher é o uso dos absorventes, né? Porque, obviamente, existem questões sociais sobre o uso dos absorventes em comunidades, né, de mulheres que não têm acesso e que, de fato, precisam dos absorventes, mas também a gente se questionar se esses absorventes que a gente usa, eles são saudáveis para nós mesmos, para o nosso sistema e também para a Terra. Tem umas pesquisas que mostram que de uma mulher que menstrua aproximadamente durante 40 anos, ela usa de 150 a 200 quilos de absorventes que viram lixo. E quando a gente fala de lixo, ele é um lixo que ele não é biodegradável, porque ele é uma mistura de diversos materiais, inclusive plástico. O plástico, todo o plástico que já foi produzido até hoje, ele está no nosso planeta, né? Porque o plástico ele demora em média 400 anos para se decompor. Então, esses absorventes, eles são químicos com plástico, com algodão, um algodão transgênico também. Então, eles viram algo que vai para o lixo ainda com o nosso sangue misturado com um monte de outras coisas, né? E será que a gente realmente precisa coletar o nosso sangue, quando a gente começa a se conectar com esse sangue, ver que ele é precioso e colocar ele dentro desse negócio, né, que é o absorvente, e jogar ele no lixo? Então, olhar se realmente a gente não pode ter outras alternativas. E hoje a gente tem outras alternativas que são acessíveis, né, bem acessíveis, como o coletor, como as próprias calcinhas menstruais, como os paninhos, que também, como a Lana falou, não é fácil, né? Eu lavo paninho, gente. Lavar paninho não é fácil. Mas também nos traz aquela conexão de tocar o nosso sangue, de olhar o nosso sangue, olhar a cor dele, né? E a gente começa a aprender sobre o nosso ciclo, sobre os nossos processos. Então, eu acho que essa questão da gente questionar o uso dos absorventes é essencial. E, mais uma vez, né, nos deixa assim, mais próximo desses ciclos da Terra e desses ciclos da mulher, né? E além também de nos livrar de alguns tóxicos, né? Falam, inclusive, da dioxina, que é o que é usado para deixar os absorventes mais brancos, que mexem com os nossos hormônios, né? Acho que a Lana pode até contar um pouco mais. Então, eu acho que essa é uma questão assim fundamental para a nossa saúde e para a saúde da Terra. E também o que eu já falei um pouco lá no começo, que é algo que eu acredito muito, né? Que nesse meu estudo da sustentabilidade, eu vejo que a sustentabilidade ela tem que ser integrada, ela tem que ser holística. A gente não pode estudar a sustentabilidade só na teoria, só nos livros, e se a gente não olha ali na nossa conexão com o nosso plantar, com o nosso colher, com o nosso alimento, né? Se a gente não traz essa nossa aproximação com a terra, né, para a nossa vida prática. Então, considerando que a sustentabilidade, né, é esse equilíbrio entre o social, entre o ambiental, sobre até o econômico mesmo, né, já que também falar sobre feminismo, também a gente falar sobre a emancipação das mulheres em todos os aspectos, inclusive no financeiro.
Então, a gente buscar esse equilíbrio é também a gente buscar esse equilíbrio interno e essa conexão com o nosso ser mulher, seja ele o que significa, como a Alana também trouxe, né, que a gente aqui vai aprendendo e é tão amplo, mas claro que aqui eu trazendo de uma perspectiva pessoal, individual, de um estudo muito íntimo e meu, né, o que eu trago é isso, que quanto mais eu me conecto com esse meu ciclo, mais eu aprendo sobre a Terra, mais eu aprendo sobre a Lua, mais eu aprendo sobre o plantar, o colher, e eu percebo essas conexões, né, que na minha composteira eu tiro ali meu chorume, que vai aqui para minha hortinha, e eu planto a minha lua também, e daí eu vou vendo que tudo isso está muito conectado, e vai me ensinando e, enfim, possibilitando aí novos aprendizados nessa trajetória de ser mulher e querer se aproximar mais da Terra. Perfeito. Eu queria falar sobre alguns termos que a gente escuta muito falar quando ligados à ginecologia natural. Então, banho de assento, que é uma coisa que minha mãe sempre fez, mas volta, né? Quando começa a falar sobre ginecologia natural, esses rituais parecem vir à tona. Então, diário de emoções, como você falou, né, que é o registro ali dos nossos sentimentos, da temperatura do corpo, plantio do sangue da menstruação. Queria falar que vocês falassem um pouco desses rituais que acabam sendo ligados à ginecologia natural e como eles são vistos hoje, se eles realmente são aplicados para todo mundo, como que é a relação desses rituais e tratamentos também para certos, como você falou, um início de cistite, né, uma planta sendo usada para tratar um início de cistite e outras doenças, né, que a gente pode vir a ter. Eu acho que existem uma série de ritualísticas e práticas, né? Sejam elas fitoterápicas, sejam elas de óleos essenciais, né? Tem muitas coisas que estão sendo resgatadas, né? Essa prática do banho de assento é a prática que todo mundo aprendeu, né? Da avó com a mãe. Porque a nossa vulva, né, vai ter irritações, vai ter eventualmente uma proliferação de uma candidíase, que é um micro-organismo que mora ali, né? E quando você começa a buscar informação nesse sentido que não seja um antifúngico usado repetidas vezes, você vai perceber muitas vezes que para algumas situações o alívio vai ser muito tranquilo com algo que você tenha em casa, né? Com uma planta que você planta no seu quintal ou com algo que você pega da vizinha. Mas e no meio urbano, muito fácil falar disso, né, para pessoas que têm terra onde possam plantar. Olha, tem muita coisa que dá para fazer nos vasos de um apartamento, sabe? Que é possível. Eu acho que o que fica, né, eu estou aqui num papel um pouco de médica, assim, então o que fica de alerta para essas práticas sempre é que a gente precisa entender as situações de gravidade, né? Eu tô com corrimento, tô com uma situação esquisita, percebendo um certo corrimento. Se auto-observar, né? Pegar um espelho, a vulva tá vermelha, esse corrimento sai de dentro da vagina ou sai da uretra? Porque pode ser uma infecção sexualmente transmissível também, né? Então, coça, tem uma secreção grumosa, tipo leite talhado. Pô, isso parece uma cândida. É muito possível fazer um banho de assento, né? Com bicarbonato para tirar um pouco do excesso de acidez, com algumas plantas calmativas. Camomila é uma opção, existem muitas outras. Eu tenho um óleo essencial. Óleo essencial é um negócio caro, né, gente? Mas tem plantas que são incríveis. Eu gosto muito do tea tree, né, da melaleuca para candidíase, para lavar por fora. E é possível aplicar com muito cuidado um pouco por dentro da vagina também. Então, enfim, eu acho que as práticas são muitas e tem muita gente bacana fazendo esse resgate, compartilhando conhecimento das mais variadas formas, sabe? Talvez fica a dica aí para a gente depois até buscar, né, alguns desses perfis que no Brasil todo tem feito esse trabalho incrível de difusão de práticas. E assim, apesar de... É engraçado, né? Como os meios de comunicação chamam sempre um profissional, médico, não é
crítica não, tá? Eu adorei ser chamada para esse espaço, para essa conversa. Mas fica parecendo que a gente precisa de uma autoridade para legitimar um negócio que, gente, isso é das pessoas. O que é o meu lugar enquanto médica nesse papo todo, que usa, que estuda fito, né? Que experimenta com as pacientes, é de dizer, olha, quem sabe a gente precise aí de uma atenção para até onde pode ir. Quando que é necessário, talvez, procurar ajuda? Porque esse diálogo com o profissional vai precisar acontecer para sempre. A gente precisa formar médicos mais capazes de dialogar, de se comunicar, isso é fato, né? E de muitas outras coisas a gente precisa, mas isso é uma coisa importante, né? Que se pelo menos a pessoa diante de ti te escuta e não desvaloriza essa prática, isso não vale nada, isso não tem evidência científica. Não, não é isso, né? A experiência das pessoas é importante. E eu falo isso porque não chegou tanto na mídia brasileira, mas tem uma médica estadunidense, a Jen Gunter, vocês já devem ter ouvido falar dela. Ela tem um livro que chama The Vagina Bible. E ela é uma caçadora de falsas opções terapêuticas da ginecologia natural nos Estados Unidos. Ela trava uma batalha lá, especificamente com uma figura que divulga muito, que vocês devem conhecer, que é uma atriz que tem... Eu não vou falar. Que tem uma marca e vende muitas coisas, né? Que ela cai um pouco nesse extremo aí. Mas que tem muita coisa boa para ser peneirada, de qualquer maneira. E essa Jen Gunter, ela enfim, faz essa quase perseguição, assim, né? Que é muito ruim, sabe? Muito ruim, porque aí o que acontece? As pessoas pegam essa autoridade dela de médica e transformam isso na verdade, né? E a verdade é que, gente, a gente tem verdades para construir, para investigar, né? E o mais importante de todas essas práticas, voltando para finalizar a resposta da pergunta, é que a gente precisa contar com a experiência das pessoas, escutá-las, difundir essas práticas, sabe? Porque o que gera autonomia e cuidado de si, e não se enganem, as pessoas desde sempre cuidaram de si. Quem é que busca profissional de saúde para qualquer coisa? Que a diferença na ginecologia é que o interior da nossa vagina, né, ou o próprio entendimento dos nossos ciclos nos foi negado, porque isso sempre ficou na mão de um médico. Você sente uma coceira lá, o que você faz? Eu vou no médico para ele me examinar. E eu nem sei de nada que está acontecendo. Aí as mulheres começaram a pegar um coletor menstrual, inserir na própria vagina. Opa, tem um colo lá dentro. Olha que interessante esse sangue. Olha a quantidade que sai. Não é um negócio mal cheiroso como eu imaginei que fosse, né? Eu posso usar esse sangue. Opa, posso usar um espéculo para me autoexaminar, que é uma das questões bem importantes da ginecologia natural, né? Essa prática que é um resgate das feministas da década de 60, 70, com o Self-Help Movement, né? Tem um filme bem bacana no Netflix, não sei se ele está ainda disponível, She's Beautiful and She's Angry, que conta um pouco da trajetória dos movimentos feministas e mostra essa galera dessa época fazia o que o coletivo resgatou enquanto prática, e muita gente faz hoje em dia no Brasil todo, que são as rodas, fique amiga dela, as rodas de autoexame. Mulherada se junta, e aí vamos se examinar umas às outras, pegar o espéculo, olhar como é esse colo, como é o colo nas diferentes fases do ciclo menstrual, como é o colo de uma mulher grávida, como é o colo quando eu tô menstruando, ele sobe, desce, uau! Que conhecimento é esse todo que, né? Então, já dei uma fugidinha, mas acho que eu respondi, né? Sim, e é um resgate mesmo da ancestralidade, da relação com as mulheres da nossa família, que estão ao nosso redor. Acho muito importante. E eu queria muito, muito, muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Foi um bate-papo muito legal saber dessa mudança, né, para Fernanda, saber esses aspectos mais teóricos vindos de você, Alana. E queria agradecer muito, adorei o bate-papo, aprendi muito também, porque é um assunto que eu me interesso bastante. E queria agradecer a presença de vocês no nosso primeiro Summit de Wellness aqui na Vogue Brasil.
Ai, obrigada eu, Bárbara, pelo convite. Parabéns pela iniciativa de trazer esse tema, né? De trazer também uma pessoa que é adepta, sabe? Acho que é super importante que a gente tenha, né? Dê voz à experiência das pessoas, sabe? Acho que isso é fundamental nesses tempos que a gente vive. Prazer também, Fernanda, te ouvir. Fiquei feliz demais de saber que você é paciente lá do coletivo. Ai, queria aí passar com você. Adorei, aprendi muito. Tava super insegura, né? Porque é isso, não é o meu Ah, lugar, assim, né? Falar sobre ginecologia natural, eu falei, nossa, que responsabilidade. imagina! Mas foi um prazer estar aqui com vocês e seguimos nesse aprendizado, né? Pelas mulheres, pela terra, estamos juntas. Queria agradecer a participação de todos que assistiram a gente hoje nesse bate-papo sobre ginecologia natural com a doutora Alana Faria e a nossa editora de sustentabilidade, Fernanda Simon, para falar sobre ginecologia natural. Obrigada pela participação e até mais.